Visto de cima, o pulsar de Mogadouro parece o de qualquer cidade moderna. As ruas desenhadas pelo tempo recente, telhados alinhados e o ritmo calmo de quem vive o presente. Estamos sobre a parte moderna de Mogadouro, a que cresceu quase linearmente durante o século XX. O terminal rodoviário despertou-me a atenção. É um edifício bioclimático com cobertura vegetal, cuja volumetria quase passa despercebida. Mas, à medida que avançamos, o horizonte começa a erguer-se. O casario aperta-se, as ruas tornam-se mais estreitas e sinuosas. Estamos agora sobre o centro histórico, cujo limite se situa onde se encontra um antigo convento franciscano do século XVII. E, de repente, encontramos o coração da história, aqui no morro onde tudo começou. A sua igreja paroquial, a Igreja da Misericórdia e o que resta do velho castelo guardam os segredos de uma época em que viver neste topo era uma questão de sobrevivência e de poder. Sejam bem-vindos ao Reduto dos Távora. Na história da vila cruzam-se a linhagem dos Braganções, a Ordem do Templo, os monarcas portugueses, a Ordem de Cristo e os Távoras. Localizado no leste transmontano, em pleno Planalto Mirandês, o concelho de Mogadouro inscreve-se num território que constituía, desde os meados do século XI, o centro tradicional do domínio da importante linhagem dos Braganções. Mogadouro foi doado à Ordem do Templo por Fernão Mendes de Bragança quando este detinha, em nome do rei, a tenência da terra. Muitos procuram nestas pedras do castelo as marcas dos cavaleiros templários que fundaram este castelo no século XII. Mas o verdadeiro segredo deste morro não é militar, é residencial. Pertence à linhagem que transformou esta fortaleza num palácio de luxo, os Távora. Caminhar por entre estas pedras é tentar decifrar um quebra-cabeças com séculos de idade. Hoje restam apenas fragmentos, mas se olharmos com atenção, percebemos que este espaço foi muito mais do que uma fortaleza espartana de fronteira. Esta muralha, outrora impenetrável, acabou por abrir espaço ao conforto. Foi aqui dentro, neste pátio hoje vazio, que os alqueires-mores ergueram as suas residências, um duplo movimento que a coroa portuguesa incentivou: transformar os guerreiros em administradores e os castelos frios em palácios habitáveis. Pedro Lourenço de Távora, ao participar decisivamente na Batalha de Aljubarrota, recebeu de Dom João I este castelo de Mogadouro em 1401 e converteu-o num castelo residencial com o seu palácio dentro de muralhas. Este domínio dos Távoras manteve-se até aos meados do século XVIII, quando o Marquês de Pombal perseguiu implacavelmente a família Távora, e após o massacre da família em Lisboa, Mogadouro entrou em declínio e despovoamento. Por este desenho de Duarte Armas, dá para ter uma ideia da escala do Paço dos Távoras, que abraçava a própria Torre de Menagem.
Esta é a Torre do Relógio, à nossa direita. Ela poderá ter sido construída sobre os alicerces de um antigo torreão medieval do castelo. Ela é já do século XVII. A destruição de todo este complexo, que no século XVIII ainda era designado por palácio a que chamam castelo, desenvolveu-se ao longo da época moderna e acentuou-se nos últimos séculos, conservando-se apenas uma, com a torre de homenagem e parte das antigas muralhas. Perto do antigo castelo, mas do lado oposto à Torre do Relógio, fica a Igreja Paroquial de Mogadouro, a Igreja de São Mamed, um templo meio misterioso porque ninguém sabe ao certo a data da sua construção. Sabe-se apenas que o rei Dom Sancho I faz, em 1199, a doação da sua herdade da Safa, onde hoje se encontra a Vila Velha de Rodão, à beira do Tejo, em troca desta igreja de Mogadouro e a de Penas Roias. Depreende-se então que esta atual igreja, que exibe vários estilos dos séculos XVI e XVII, seja já uma reconstrução dessa primitiva igreja que já existia no século XII. No seu interior vê-se que houve alterações ao longo do tempo, mas os principais elementos em destaque são a abóbada de combados da Capela Mor e o brasão do Estávora, no arco triunfal. Foi a família do Estávora que patrocinaram esta obra de remodelação do século XVI. São 10 da noite e chegou o momento da verdade, do passeio exploratório noturno. É que de noite não há quase trânsito automóvel e as luzes magnificam e tornam mais cênicas as ruas estreitas e as fachadas da parte histórica de Mogadouro. Este sossego favorece a exploração urbana e a nossa percepção de certos detalhes que de dia nos passam despercebidos, por causa de todo o burburinho e ruído de fundo. O núcleo original e medieval de Mogadouro nasceu aqui, no topo do Cabeço, em torno do castelo. Era uma zona tipicamente defensiva, de ruas sinuosas, onde também ficou a primitiva igreja matriz. Nas casas antigas de Mogadouro e em grande parte da região do Planalto Mirandês, a arquitetura tradicional baseia-se no uso predominante de xisto para as paredes estruturais e o granito nas zonas de maior esforço estrutural, como cunhais, portais e lintéis. O xisto domina por ser um recurso geológico mais abundante na região deste planalto. Por exemplo, a Torre do Relógio à nossa frente mostra isso mesmo, os cunhais em alvenaria de granito e os panos das paredes preenchidos com pedra de xisto.
Já a torre de menagem, mais antiga, ela é toda em pedra de xisto, sendo que nos cunhais usam peças de xisto mais longas e mais uniformes que se prolongam segurando as pedras que formam o pano da parede. Eis que chegamos à parte mais ocidental, à ponta poente do Centro Histórico de Mogadouro, o ponto mais elevado de Mogadouro, conhecido como Penedo, onde se encontra a Capela de Santa Ana, datada do século XVIII. Ela tem um alpendre frontal para proteger os peregrinos e faz parte das festividades locais de cariz profano, outrora ligadas aos festejos dos solteiros. A festa começa no último fim de semana de junho e prolonga-se até o primeiro domingo de julho. Agora vejam do ar esta parte poente de Mogadouro e o lugar onde fica a Capela de Santa Ana e por que lhe chamam o Penedo. A Rua de Penedo em Mogadouro está diretamente ligada à existência de um penedo, mas o significado vai muito além de uma simples rocha no meio do caminho. O Castelo de Mogadouro e a antiga muralha medieval foram erguidos pelos Templários sobre uma enorme elevação rochosa. Ou seja, toda esta parte poente da cidade, até lá ao fundo ao Marco Geodésico, é tudo rochedos. E vamos continuar a nossa exploração noturna e vamos aqui pela Rua de Santana até ao centro da cidade. Esta é a Igreja da Misericórdia de Mogadouro. Ela foi fundada em 1559 e a sua construção deve-se, mais uma vez, a um benemérito da família Távora, Luís Álvares de Távora, o sexto senhor de Mogadouro.
O convento de São Francisco foi construído por volta de 1620 com a ajuda de Luís Álvares de Távora, filho do Távora que patrocinou a Misericórdia. Ele tem a influência da arquitetura dos jesuítas, o estilo maneirista, e nota-se isso pela estrutura em 3 arcos da sua fachada e do posicionamento do nicho com a imagem de São Francisco. A zona conventual sofreu 2 grandes incêndios, mas manteve a planta original e serve de sede do município. Estamos no Centro Social de Mogadouro e esta é a Praça Trindade Coelho, o nome de um notável escritor, magistrado e pensador português, nascido aqui em Mogadouro e que viveu na transição do século XIX para o século XX. No topo desta praça fica um pequeno oratório do século XVIII ligado à devoção muito forte no Nordeste transmontano, associado aos santos defensores contra epidemias, como é o caso de São Sebastião e São Roque. E neste oratório vê-se a imagem que representa o sacrifício e martírio de São Sebastião. De seguida vem a parte da zona centro, onde se encontram os principais snack bars, casas de tapas e restaurantes, e que mostra de noite por ser mais visível a sua animação. Esta esplanada dos Toldos Amarelos é conhecida pela qualidade da sua cerveja à pressão e é bastante frequentada nos finais da tarde. E retomamos o passeio matinal pela cidade de Mogadouro. E chegamos a uma avenida chamada Nossa Senhora do Caminho, que é ladeada por um recinto santuário com árvores e bancos de pedra. É o recinto de um antigo santuário mariano de raiz setecentista. A atual capela é uma reconstrução e ampliação de uma modesta capela alpendrada, parecida com aquela que viram dedicada a Santa Ana no extremo poente de Mogadouro, mas esta foi construída num cruzamento de antigas rotas que atravessavam a região, o que lhe conferiu a designação de Senhora do Caminho.